muitos já não tem mais na lembrança história missionária do passado. Para a gente chegar a este ponto hoje, cabeças rolaram, sangue foram derramados, e pessoas que vieram antes não desistiram. Para a gente estar neste ponto hoje, muita gente passou fome, muita gente foi decapitada. Não podemos esquecer disso. Eles não tinham a facilidade que a gente tem. Eles não falavam bonito como a gente fala. A maioria não tinha anel, nem diploma. A maioria não tinha o teclado de uma tecla e resolver tudo. Era no joelho, era no jejum e na oração. Mas os nossos cultos, sem celebridades, era diferente. O hino da harpa fazia diferença. Muitas vezes o hino 115, o hino 15, quando a igreja começava a cantar, como cego eu andei, as almas pulavam a janela, era atraída pelo poder de Deus e aceitava Jesus sem convite do pregador. Olha para quem está ao teu lado e diga: não podemos esquecer da história. A geração, o projeto principal, o projeto titular, se esqueceu. O livro dos Juízes termina de forma caótica. O último versículo dos Juízes diz que esta geração, cada um fazia o que queria, porque eles não tinham líderes. E cada um andava do jeito que queria. Esta geração vai concluir com a perda da presença de Deus. No livro de Samuel, o sumo sacerdote morre. Os sacerdotes morrem na guerra. E agora o projeto estava carnal. E os louvores agora era Icabode. E acabou, lá se foi a glória de Israel. O projeto titular, o projeto missionário, humilhado pelos filisteus. O tempo passa. Quando parecia que Deus desistiu do projeto, aí aparece Samuel, nascido de uma impossibilidade. E quando os filisteus achavam que era dono do pedaço, lá estava Samuel guiando, instruindo, julgando, profetizando e gritando: até aqui nos ajudou o Senhor. Vem a geração de Davi e a glória volta para Jerusalém. A glória está de novo em Jerusalém. E Deus vai trabalhar de novo no projeto. Agora o projeto vai se desenvolver e atrair a atenção das nações. Davi, Wilson, não constrói o templo, mas Salomão vai construir. A Bíblia diz que por meio de Salomão a paz reina. E Israel agora como cidade, como templo, uma base missionária invejável. A história extra-bíblica com base bíblica diz que Deus por meio de Salomão começou a trazer as nações a reconhecê-lo. Há uma passagem bíblica nos Reis que Salomão recebeu tanta sabedoria como ninguém outro havia recebido. Naquela época havia um reino de Sabá,
que a sua rainha era expert em sabedoria e em discernir os enigmas, a ponto que todos os reinos da época respeitavam ela pela sua sabedoria. Agora, quando Deus coloca o projeto na base prometida, em Jerusalém, murada, bonita, agora com um templo próprio, Deus disse: aqui eu vou morar e aqui vai ter glória minha descendo. Então ele vai dando sabedoria a Salomão, sabedoria tal que a notícia chega em Sabá, porque todo mundo comentava, está escrito, do jeito que Salomão julgou as duas mães para poupar a vida do filho. E ele discerniu. Foram contar a rainha de Sabá, que era cranha em enigma. Então ela não quis acreditar que agora tinha um rei mais sábio do que ela, que estava atraindo todas as nações. Então ela faz questão de empreender uma viagem com muito custo, leva presentes e vem para Jerusalém para ouvir e ver se era verdade que agora tinha um rei mais sábio do que ela. Então ela chega em Jerusalém e já é impactada quando chega no palácio. A Bíblia diz que quando ela vê as vestes dos empregados de Salomão, ela fica perplexa pela luxúria. Quando ela percebe o tanto de alimento, a qualidade que os empregados do palácio comiam, ela se assusta. Mas qual era o objetivo? Uma audiência com o rei. A Bíblia diz que ela preencheu várias perguntas e enigma difícil para provar a sabedoria de Salomão. Quando ela chega na audiência, que é recebida pelo rei, a Bíblia diz que de todas as perguntas que ela, de todos os enigmas que ela proferiu com Salomão, não ficou uma que ele não desse resposta. Quando ele deu resposta, ela disse: é maior do que o que me contaram. Não me contaram nem a metade do que Deus, o seu Deus, é e do que ele fez com você. Agora Jerusalém atraía as nações. Agora Jerusalém estava no lugar certo, mas perdeu o foco. Jerusalém perdeu o foco e se envolveu com o ouro, se envolveu com a luxúria, se envolveu com o pecado. Agora o interesse já não era mais espiritual, era físico e material. E sendo material, esqueceram-se de Deus, abriram mão de Deus. Aí por conta desse projeto titular, aí Deus vai enviar trabalhadores, os profetas literalmente para Israel foram levantados para proteger o projeto. Isaías adverte-os, mas eles não deram ouvidos. E Deus diz: Isaías, esse povo está apodrecido, está feito um corpo cheio de pus, e o pior, de feridas, e não quer ser sarado. Eles não deram ouvidos. O interesse agora era terrestre, já não era mais missionário. O projeto era de Deus, mas a tarefa de atrair as nações e as famílias era Israel. Eles perderam o foco espiritual. E se voltaram pela luxúria e se conformaram que Jerusalém era o lugar eterno. Deus envia Jeremias quando nenhum profeta tinha mais coragem de profetizar, porque eram esculachados e mortos. Já como os profetas não queriam, aí Deus vai usar filho de sacerdote
para profetizar. Se você puder, olha para quem está ao teu lado, diga: no dia, pregue comigo, diga para ele: no dia que você pensar que não tem substituto, que não tem reserva, você está enganado. Se você parar de falar, Deus tem outro no teu lugar, porque o projeto é dele. Quando mataram Isaías para ele não pregar, os profetas não queriam mais profetizar. Aí Deus diz: já que não tem profeta, eu vou usar filho de sacerdote. Mas não parou. E eles não ouviram Jeremias. Jeremias prega e é esmurrado. Agora Deus vem, como o projeto é dele, Ele vai consertar o projeto. Agora vem os caldeus. Isaías, Jeremias dizia: se vocês não voltarem ao foco, vocês vão ser escravos de novo. Mas como pensar em missões que tudo estava fácil? Eles adoravam mais a beleza do templo do que a glória de Deus. Eles perderam o foco daquilo para que foram chamados e escolhidos. Está escrito no Gênesis: por meio de você, ou no coletivo, por meio de você, todo o povo, eu vou abençoar todas as famílias da terra. O objetivo de Deus com Israel era esse. Mas eles perderam o foco. Aí vem os caldeus, cerca-os. Primeira coisa, expõe eles à vergonha, quebrando, queimando o muro. Porque na época, uma cidade murada, o que dava vergonha, segurança à cidade, eram os muros, com os seus sentinelas. Agora os caldeus fendo o muro, queima o muro, arromba a porta do muro, derruba a casa dos nobres e dos magistrados, derruba o templo, torna-o em cinza, toca fogo na cidade, toca fogo no muro, como sinal de desprezo. Os sacerdotes choravam de aflição. Muitos jovens foram mortos. Muitos soldados feridos e mortos. E o projeto é exposto à vergonha. Projeto como igreja não pode se envolver nas coisas da terra. A vergonha vem quando se esquece do objetivo para que foi chamado e entra pelo sentido terrestre. A vergonha vem. Israel foi chamado e escolhido para atrair as nações. Os caldeus destrói tudo. O que sobrou é levados como escravos, amarrados pelo pescoço. Deixaram de ser escravos. E agora, pela inércia, o perder do foco, voltou a ser escravo de novo. Levados para mais de 1000 quilômetros de distância de Jerusalém. Entre as altas montanhas.
eram eles levados chorando e amarrados como escravos. A base missionária, Jerusalém, é destruída. Agora é exposta a vergonha. O mato cresce. Só tinha mato, raposa, chacais e miseráveis. As nações zombavam, zoavam dizendo: acabou. Não vai ter mais missões. Não tem razão humana para recomeçarem, porque tudo foi destruído. Aquele projeto que a Bíblia diz, olhando para vocês formados, o projeto era tão perfeito que a Bíblia diz que os músicos adoravam a Deus. E músico como vocês, com os instrumentos, colocavam exércitos poderosos para correr. A Bíblia nos dá sentido e a história diz que quando o projeto estava no foco, quando o exército de Israel ia para a guerra, e por algum motivo iam perdendo a guerra, o general só tinha uma escolha para sobreviver: mandar um mensageiro urgente para Jerusalém, para o templo, e fazia um pedido ao sacerdote responsável pelo louvor. Eles diziam: mande os adoradores para a guerra, aqueles que louvam e cantam ao Senhor, porque senão nós vamos perder. Os nossos soldados estão em baixas. Então o sacerdote convocava os músicos e dizia: vamos para a guerra. Eles não levavam espadas, eles não levavam lanças, cada um levava os seus instrumentos. Quando eles chegavam no campo de guerra, o general colocava eles na primeira fila e os inimigos na frente olhando. Então agora os soldados de Israel ficavam na retaguarda e os adoradores sem escudo, sem lança, sem espada, só com os instrumentos para adorar. Eles começavam a adorar a Deus. Quando eles começavam a adorar, aí Deus entrava na guerra. E o Salmo diz que quando Deus entrava na guerra, confundia os adversários de Israel, os inimigos, e em vez deles atacar Israel, agora lutava contra eles mesmos. Eles cantando e adorando e Deus guerreando por eles. Então eles começavam a cantar e dizer: o Senhor dos exércitos está conosco, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele é socorro presente na angústia, pelo que não vamos perder a guerra. Ainda que as águas se perturbem e os montes sejam abalados, jogados no meio dos mares, não devemos ter medo, porque o Senhor dos exércitos está conosco. Eles viravam para o exército e diziam: olhem, olhem, venham ver, venham, olhem o que o nosso Deus está fazendo na terra. Ele está quebrando o arco, Ele está cortando a lança, Ele está jogando os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas esqueceram de tudo isso. E agora os adoradores também são levados pela inércia e a frieza como escravos. E como eles só adoravam em Jerusalém, quando chegaram da Babilônia, não encontraram lugar e nem motivo para adorar. A Bíblia diz que eles pegaram os instrumentos, com o coração ferido, disseram: temos que esquecer o instrumento, porque nós não podemos adorar a Deus fora de Jerusalém. E pendurar os instrumentos nos salgueiros, nas árvores que lá havia.
Mas o projeto é de Deus. Aí Deus pega Ezequiel e manda no meio do povo. Enquanto Ezequiel profetizava a esperança na Babilônia, Jeremias, no meio do monturo em Jerusalém, ainda gritava: ainda vai ter culto aqui, ainda tem esperança. São jogados no esquecimento. O tempo vai passando, se aproximando de 70 anos, sem louvor, sem culto, fora do objetivo missionário. A base destruída. Os diretores de missões foram levados. Os adoradores foram levados. E o povo foi levado. O que restou? Os miseráveis e os pobres. Quase 70 anos se aproximam. E eles perdem a esperança de voltar. Eles olhavam um para o outro e diziam: Deus se esqueceu de nós. Deus nos enterrou. Ele nos jogou na sepultura. Por que eles diziam isto? Porque eles acreditavam que este projeto estava intrínseco na medula óssea, no tutano do osso. Então mesmo a morte ia ter dificuldade de arrancar, porque os ossos são os últimos a ser decompostos e deteriorados. Então por isso a crendice que eles acreditavam que durante 3 dias a putrefação não era suficiente para tirar a esperança. Então até 3 dias Deus podia renovar o projeto. Então agora diz a história de Israel que esta esperança era tão grande que quando morria um filho, um ente querido na Babilônia, durante 3 dias eles não enterravam. Nesta crendice do 3º dia. Então morria hoje, as famílias pagavam os carregadores de cadáveres para jogar em um vale específico para não enterrar. Porque 3 dias Deus podia refazer o projeto. Então os carregadores levavam e jogavam o cadáver no vale. E o pai ia junto, mas não podia se aproximar. A lei dizia 50 metros é a distância. Os carregadores jogavam o cadáver no vale, ao ermo. E o pai e a família 50 metros ficava no primeiro dia. E dizia: Deus ainda pode restaurar. O projeto é dele. Mas aí o corvo vinha no vale. E o corvo arrancava o olho, o globo ocular, comia. Começava com seu bico pontiagudo dilacerar o cérebro. A massa cefálica ia escorrendo pelos ouvidos e os olhos. E o pai não podia ir lá, porque a lei não permitia. Se aproximar, é imundo. Então terminava o primeiro dia com o cadáver sem olho, sem cérebro e apodrecendo. Eles iam para casa, no segundo dia retornavam. Quando retornavam, o pai dizia: hoje é o segundo dia. Mas por volta de 11 a meio-dia a águia descia. E a águia arrancava, rasgava o ventre, comia os órgãos, as vísceras internos, e só deixava a carcaça com a putrefação exterior. Terminava o segundo dia, o cadáver estava já podre, só a carcaça, mas os ossos estavam inteiros. Eles iam para casa na noite do segundo dia. Enquanto eles dormiam, as hienas entravam no vale. As hienas comiam tudo que restava de putrefação, só deixava o esqueleto, aonde estava a esperança, a medula óssea. Quando ele chegava no 3º e último dia, o pai, otimista por seu 3º dia, dizia: hoje vai ter restauração.
Mas aí o quebrantoso descia meio-dia e quebrava osso por ossos. O quebrantoso é uma ave poderosa que só come medula óssea. Ele comia a medula óssea e tornava em caco no esqueleto. Terminava o terceiro dia, o pai chorava, os filhos diziam: acabou, não tem mais restauração. Aí a Bíblia diz que com este procedimento o vale ia se enchendo de caco de ossos. Agora o vale só era caco. Então quando o vento vinha, trazia a terra, e a terra ia enterrando os ossos, os cacos. Quando ele via nenhum vale mais, nenhum caco de osso no vale, eles diziam: acabou, Deus nos enterrou, Deus se esqueceu de nós. Perderam a esperança. Ei. Mas quem um dia, gente, provou desse negócio sinceramente, jamais esquece. Quem um dia sentiu esta presença não é mais a mesma nunca. Quem um dia vivenciou o projeto de Deus, aleluia.